Domínio Público discute hoje a crise política. Nosso entrevistado é o cientista político Benedito Tadeu César, coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, nós falamos um pouco no primeiro bloco sobre essa questão, né, do modelo, talvez alternativas, não há um debate de fundo, né? Agora nós estamos discutindo algumas mudanças pontuais. O debate ele é salutar, necessário. Esta questão da lista que está em discussão, embora ainda, né, sem saber se será já uma alternativa possível para a próxima eleição, mas ela representa um avanço ou ela pode, inclusive, gerar uma contradição? Porque muitos eleitores têm aquele sentido de votar no candidato, né? Porque tem uma visão de desconfiança dos partidos. Esta questão, ela remete para os partidos. Não pode gerar uma dualidade nisso? Olha, Sérgio, todas as questões aí de institucionalidade política, de regra de jogo eleitoral, elas são muito controversas e têm opiniões aí para todos os gostos, né? Eu costumo dizer que quaisquer dois cientistas políticos que nós juntamos, tá, vão ter... Se juntar dois políticos, tem três ideias. Não, se forem políticos ainda que têm interesses, né, imediatos em disputa, tá, eu acho que é normal que haja, né, dificuldade de se chegar a um acordo aí sobre essas regras. Mas veja, cientistas políticos deveriam ser aquelas pessoas que analisam friamente, né, e chegam a uma conclusão da melhor fórmula. Bom, pois bem, se você juntar quaisquer dois, não vai ter unanimidade, tá? Não vai ter consenso. Por quê? Porque existe uma diversidade muito grande de sistemas eleitorais. Você tem que ter uma ideia, no mundo existe por volta de 70 sistemas, com todas as combinatórias possíveis, tá? O que já mostra que não existe, né, fórmula mágica, tá? Não existe nada. Se existisse um perfeito, todo mundo corria para lá, né? Então, veja, tem muitos países com democracia consolidada que usam a lista fechada. Mas tem muitos países também de democracia consolidada que não usam a lista fechada. Quer dizer, isso depende muito das características de cada país. Nós temos uma falta de tradição, né, de fortalecimento partidário, de enraizamento partidário, tá, e de identidade partidária. As pessoas raramente, né, escolhem um partido, acompanham a vida e os posicionamentos dos partidos. A gente faz isso eventualmente com um ou outro político que a gente tem um pouco mais de simpatia, né? Mas só que isso tem uma consequência, né, que é o fortalecimento, que eu acredito exagerado, nas personalidades públicas, nas personalidades políticas, tá? Um pouco a coisa do carisma, né, do político, tá? Isso associado a uma situação que ainda nós não superamos, vamos dizer, de subdesenvolvimento e de subdesenvolvimento institucional, tá? E de baixo patamar de desenvolvimento cultural e econômico da população, quer dizer, acaba gerando aquela coisa do eleitor achar que existe político que é salvador da pátria, tá? Em detrimento dos partidos. Eu tenho opinião pessoal que o voto em lista, tá, por tudo que eu já li, que eu pesquisei, que o voto em lista fortalece a vida política, tá? Agora, eu quero deixar claro isso, quer dizer, eu tenho colegas que são radicalmente contrários ao voto em lista, né, porque diz que tolhem o eleitor e tal. Eu acho que não, eu acho que o voto em lista fortalece o partido, ele tem um problema que ocorre em todos os lugares onde usa o voto em lista fechada, que é o fortalecimento, vamos dizer, da burocracia partidária, né, da direção partidária, tá? Mas eu acho que tem maneiras de se mexer nisso. Quer dizer, uma maneira de mexer nisso é que as pessoas, de fato, se querem interferir na política, quer dizer, se engajem na vida partidária. Não é? Quer dizer, se eu acho que aquela lista que o partido apresenta não é a melhor lista, quer dizer, eu posso passar a ter militância partidária, frequentar as reuniões do partido e forçar, por exemplo, que o partido, o conjunto dos filiados podem forçar que o partido faça convenções abertas para definir a lista. A outra possibilidade é você ter várias listas, né, uma, duas, mais de uma, duas, três listas, tá, que os partidos apresentem e que o eleitor, em vez de escolher entre candidatos, mas escolha entre listas.
Certo? Quer dizer, isso possibilita que as diversas facções internas dos partidos, né, não fiquem prejudicadas, tá? Que pessoas, às vezes, que não entrariam numa lista ou entrariam lá no finalzinho da lista, né, se fosse uma lista só, certo? Se eu tenho que apresentar 30 candidatos, por exemplo, né, bom, vão ter, né, pessoas do primeiro ao 10º. Agora, se eu apresentar 3 listas, né, a ordem pode ser exatamente os 30, mas a ordem, né, desses 30 nas listas pode ser apresentada de maneira alterada, inversa até. Né? Então isso talvez dê mais flexibilidade, maior possibilidade, maior lisura no processo, inclusive. O voto em lista me parece que ele é mais adequado porque, inclusive, tende a diminuir os custos de campanha. E entra a questão do financiamento público. E entra a questão do financiamento público. Tá? Eu acho que financiamento público com lista aberta, como nós temos hoje, é o pior dos mundos. Né? Porque aí você não tem como controlar os gastos de campanha. Tá? Se você tem um financiamento público com a lista fechada, quer dizer, se vota em lista, as pessoas têm que fazer campanha pelas listas, passa a não existir a campanha individual, não é? E aí, veja, mesmo que você tenha 3 listas por partido, vamos imaginar isso, tá? E que tenha 10 partidos concorrendo, não é isso? Você vai ter 30 listas, né? Muito diferente de ter 400 candidatos hoje, que ninguém consegue fiscalizar. Queremos então agradecer aqui a participação e a análise do cientista político Benedito Tadeu César, que é coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que avaliou aqui o tema da crise política. Muito obrigado, Benedito, pela tua contribuição. Eu que agradeço. Nosso programa encerra aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira, 10 para meia-noite, logo após Bibo Nunes Show. Boa noite e um ótimo final de semana a todos. Até lá.